reforço de marca. Sim. Através das nossas rádios. E a Grazi, mecânica, pesada, Sim, caminhões. Né? Então, elas falam sobre habilidades técnicas, né? Elas se destacam na construção de relacionamentos duradouros e na inovação de grandes negócios. Esse crescimento não é apenas um reflexo de uma mudança cultural, mas também de sua eficiência e do talento que impulsionam o desenvolvimento do agronegócio. Vamos conhecê-las, Hugo? Vamos conhecê-las, Ares. E digo mais, viu? A Michele, que trabalha com vendas aqui na organização Júlio Caparelli, ela trabalha expondo melhor a marca dos seus clientes, ela lida com muitos empresários e principalmente aqui na Rio Verde FM, que ela lida com produtores, empresários rurais, com empresas que trabalham no ecossistema do agro, então ela vai falar mais sobre isso. E a Grazi, precisa nem falar que o Brasil, e os grãos é transportado sobre rodas, o boi é transportado sobre rodas, o Brasil ele gira sobre rodas de caminhões, né? Então a gente vai entender um pouco mais dessa relação. Eu quero introduzir a primeira convidada, Dares. Ela que está conosco aqui é a Michele Natsumi, ela é empreendedora, bacharel em ciências contábeis e pós-graduada em marketing e consumo. Ela está como diretora comercial da organização Júlio Caparelli, que inclui a Rio Verde FM aqui, a casa, e a nossa vizinha, a nossa co-irmã, a Rádio 96. E a Michele faz parte da organização há quase 10 anos, então tem um pouquinho de história para contar, né? E há 5 atua diretamente no departamento comercial. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, produtor, Michele. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Dares, Graziele. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu estou sempre nos bastidores, mas hoje fui desafiada a estar aqui na bancada, um pouquinho nervosa, né, Dares? Mas faz parte do processo. Estar aqui na Rio Verde FM, que é uma rádio que tem sido a porta-voz do agronegócio, é imensamente gratificante para mim. E estar aqui, né, com vocês, eu acompanhei desde o nascer da Rio Verde FM, tenho acompanhado os projetos iniciais até o momento que chegou, né, onde nós estamos, onde nós vamos chegar ainda. É muito bom estar aqui. É isso aí, Michele. Tem um pouquinho de história para contar. Você não precisa ficar nervosa, não. Porque no dia a dia ali, você conversa, você faz ligação, você visita. Aqui é só um microfone e uma câmera, tá? É só isso. Você tá falando só para Deus e o mundo, mas tudo bem, você tá em casa. Tá em casa, né? Vamos trazer, então, a Grazi, né, Dares? Exatamente, Hugo. A Graziele Martins Ataídes, ela é consultora técnica de veículos médios e pesados na Brasvep. Ela tem uma ampla experiência no setor, acompanha de perto a evolução das oficinas mecânicas e a crescente participação feminina nesse segmento. Olha que interessante, a crescente participação feminina no segmento. Ela se diz apaixonada pela área e trabalha diretamente no atendimento ao cliente e também na solução de demandas para veículos a diesel, de médio e grande porte. Graziele, seja bem-vinda ao Boa Tarde, produtor. Olá, boa tarde, Dares, Hugo, boa tarde, Michele. É um enorme prazer e satisfação estar aqui com vocês, poder estar representando esse time feminino do agro, que vem forte aí, alavancando o mercado cada dia mais. Como a Dares disse, né, eu exerço minha profissão com muito amor e muito orgulho. Quando eu comecei lá em 2005 já vem bastante tempo aí de experiência, era um mercado, digamos que bastante preconceituoso para uma mulher estar ali dentro. Hoje acaba que as coisas já estão ficando mais normais, o costume, a credibilidade, e é isso daí. Já é incomum, claro que tem se popularizado cada vez mais as mulheres ali, né, nessa parte mecânica, mas é lógico que ainda assim é minoria ter mulheres trabalhando com mecânica de leves e ainda menos mecânica de pesados. Como que você chegou nesse lugar onde você está? Como você começou a se interessar por isso? Enfim, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Quando eu comecei, como eu disse lá em 2005, 2006, foi um desafio para mim, muito grande. Eu recebi uma proposta, eu já tinha começado a trabalhar com motor, câmbio e embreagem, conhecer o mercado, e aí eu vendia para Rio Verde, Jataí, Mineiros, vendia para a região. E aí, como se diz, na evolução do mercado, do mundo, das pessoas, houve uma empresa, uma pessoa que estava de olho em mim e eu não sabia, pela forma de desenvolvimento das vendas, de lidar com os homens, de lidar com o mercado. E uma empresa muito grande na nossa cidade me chamou para um bate-papo, uma conversa, e eu acabei aceitando o desafio. Na época eu fui a primeira mulher
dentro da rede de gestão de oficina. Aquele negócio, vamos ver se vai dar certo. Você topa? Eu falei, eu topo. E aí eu acabei indo parar dentro de uma sala com, digamos que mais de 100 homens fazendo parte mecânica, fazendo treinamento. O ano retrasado estive renovando também em Curitiba, na fábrica. Então, assim, eu procuro estar sempre renovando e o desafio, ele vem. O desafio, ele vem porque, por mais que seja aceito, os homens no estar ali, que tem homens casados, homens mais velhos, é desafiador. Não é questão de uma mulher chegar e impor. Então, você tem que ter imposição, tem que ter palavra, tem que ter propriedade sobre aquilo que você está falando. Então, assim, não é fácil, mas eu consigo exercer com amor e paixão. E como eu falei da questão da propriedade e da autonomia para estar ali, porque eles não são fáceis, ainda mais para aceitar. É muito bom, é apaixonante. É apaixonante, então assim, cada vez que passa, você quer desafiar mais. E depois de tanto tempo, né, Dares? Mais de 20 anos, né, Grazi? Mais de 20 anos mexendo só com pesados, né? O caminhão ronca, ela já sabe o que tá com defeito. Exatamente. Assim, a gente, com o convívio, a parte do dia a dia e estar ali perto dos mecânicos, acaba que a gente fica sendo médico do seu veículo, da sua responsabilidade, né? Você conhece as peças, você conhece certos defeitos, você leva confiança, credibilidade pro produtor, pro cliente, de cada área, qualquer ela que seja. Então, assim, você acaba sendo um médico dele que tá cuidando dele ali, até porque se ele sair e continuar com aquele problema, ele vai ter que reparar novamente. É verdade. Olha que incrível. Vocês são os médicos dos nossos veículos. Exatamente. A responsabilidade é tamanha quanto com a pessoa, porque tem uma vida ali dentro que tá indo levar outra responsabilidade. Dentro daquele veículo vai ter o amor de alguém, né? Com certeza, o amor de alguém, uma casa esperando, os filhos. Da mesma forma que nós estamos aqui exercendo e tem os nossos que esperam por nós, tem os que está levando uma responsabilidade e espera por eles também. Grazi, eu vou muito na Brasvep por ser amiga dos proprietários da empresa. E a gente sempre vê que ali por ser passagem, né, BR-060, a gente sempre vê muitos caminhões carregados que estão vindo do trecho, passam lá. Pelo amor de Deus, me dá um socorro que eu preciso ir embora, eu tô atrasado com essa carga. E vocês têm todo o cuidado de fazer o checklist, entender e resolver o problema daquele motorista para que ele siga a viagem, né? Exatamente. E com muita segurança, né? E com muita segurança. E grande detalhe, todo mundo tá com pressa. Esse é um problema hoje. Esse é um problema hoje que acabar com ele não é fácil. Todo mundo tá com pressa e é para ontem. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você passa, na agilidade que você tem, porque essa pressa nunca vai acabar. Só que o que acontece de maior responsabilidade é o que você vai fazer ali com essa pressa. Ô, Michele, e você, como diretora comercial da Rio Verde FM, a Rádio do Agro aqui, a nossa casa, qual é a sua visão sobre a responsabilidade que vem com essa posição, né? E, na sua opinião, qual a importância da nossa rádio para o empresário rural, para os fornecedores de insumo e para a comunidade em geral? Hugo, o trabalho comercial, isso seja para a rádio, seja para qualquer outra empresa de qualquer outro segmento, é extremamente importante, porque é no comercial que começa o contato com o cliente. Então, se o trabalho comercial ele não é bem desenvolvido, acaba que você pode perder uma oportunidade de negócio, né? E prejudicar desde o faturamento da empresa até o bom andamento. Porque uma empresa sem o comercial e sem um faturamento adequado, ela não prospera. E frente ao departamento comercial da rádio, a principal demanda que eu vejo em relação à Rio Verde FM é porque a gente precisa desmistificar uma rádio voltada para o setor do agronegócio. Sim. Quando a gente fala no setor do agronegócio, nós não estamos falando sobre um senhorzinho que está lá no campo, também engloba, mas a gente está falando do empresário que precisa expor a marca dele. E geralmente esses clientes, eles estão representando grandes marcas. Essas grandes marcas, elas são representadas por agências que geralmente estão em grandes metrópoles. Então, você tem que entrar em contato com essas agências, né? Mostrar o porquê de anunciar numa rádio, porquê na rádio do interior, porquê de uma rádio voltada para esse segmento. E aí,
tem toda aquela questão. Você vai falar com o cliente, você vai falar com a agência, e aí a agência em si, ela bola a estratégia do cliente, muitas vezes ela não sabe como que é o dia a dia do produtor, como que é o dia a dia aqui na nossa cidade. Faz uma campanha, por exemplo, falando sobre seca, e aqui na nossa região tá chovendo. Então, assim, o nosso contato direto com a agência serve para isso, para a gente estreitar os laços, né, entre o produtor, a agência e as grandes marcas, e explicar quais são realmente as demandas, ajudá-los a bolar realmente uma estratégia assertiva para que o cliente possa ter resultado. Ou seja, um bom bate-papo, uma desmistificação e uma conversa linear, assertiva, resolve muita coisa, né, Michele? Sim. Porque, gente, cá entre nós, quando a gente fala de uma grande metrópole, né, o pessoal de lá, eles têm a visão de que Goiás ainda, como se diz, as vaquinhas andando no meio da rua, a galera não tá... Só que não, hoje Goiás, ela se tornou o polo do agronegócio quando a gente fala de empresas, de grandes marcas. Sim. Então, a gente não pode mais ter aquela visão de que não compensa mais anunciar em mídias tradicionais. Grandes metrópoles vão muito pro digital. E não, aqui o digital ainda está chegando. O forte, o maior veículo de comunicação hoje é rádio. Tem TV, tem outdoor, todas elas ajudam agregando. Só que hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, rádio é o maior veículo de comunicação. Mais de 80% das pessoas escutam rádio. Por quê? Porque rádio é melhor? Porque rádio, você trabalha na rádio, tá puxando a sardinha? Não, são dados de pesquisas. E quando a gente fala desses dados, nós estamos falando do que realmente acontece. Um produtor rural, hoje, ele não tem tempo para parar na frente de um veículo de comunicação e ficar anotando o telefone, de ficar anotando o site, anotando o endereço. Eu acredito que aqui todo mundo tem os seus afazeres, ninguém tem tempo de ficar só em redes sociais procurando as coisas. Não, a gente tá no carro, tá ouvindo rádio. Sim. E essa é a principal importância da mídia, porque você vai ouvir, você vai decorar o nome, quando você precisar, você vai procurar. Aí é o seu real interesse, a sua real demanda, é a sua dor que tá ali, que você vai procurar. E é importante dizer também, Hugo, que é o seguinte, a nossa rádio, a Rio Verde FM, nós não temos quantidades de anunciantes, nós somos personalizados. Sim. E aqui nós reforçamos grandes marcas, né, Michele? Sim. Nós temos grandes parceiros que estão com a rádio desde o início. E o nosso intuito com essas marcas não é apresentá-las, porque elas já estão no mercado há anos. O nosso intuito como rádio é trazer em evidência ainda mais o nome dessas grandes empresas, mostrar os serviços que elas oferecem e quais as formas que elas podem auxiliar o produtor ou o próprio consumidor no geral. Você falar assim, realmente, né, no interior o rádio tem uma força tremenda. E pensa lá no dia a dia do produtor rural, que é o público que consome aqui, ou a pessoa que trabalha no ecossistema do agro. De manhã cedo, ele pega a caminhonete dele, vai pegar a estrada, vai para a fazenda e ele vai estar ali sintonizado onde? 100,9. Ele vai estar ouvindo a gente certamente. Lá no dia a dia, o funcionário, o colaborador, até mesmo o proprietário rural vai estar na colheitadeira, vai estar na plantadeira e lá vai ter um rádio, ele vai estar sintonizado em 100,9. Então, as pessoas que trabalham no ecossistema do agro, certamente eles vão estar ouvindo o rádio e tem muita representatividade, tem muita força o que vai ao ar no rádio, por isso que a gente tem tanta preocupação, né, Dares, em triar o nosso conteúdo com informações que tenham dados, que tenham procedência, que tenham fontes oficiais, né? Traz aqui para a bancada também pessoas que são autoridade no assunto, porque a gente tem que também ter esse zelo com quem está nos ouvindo, não é isso? Exatamente. Nós somos uma rádio voltada completamente 100% para o agronegócio. Então, o que a gente faz? Nós temos o cuidado de entender o cenário daquele momento para trazer entrevistados, para trazer pessoas para discutir assuntos, de repente, dores comuns ou dores que nem são tão comuns assim, que são assuntos específicos. Por exemplo, quando nós conversamos ontem com as advogadas que vieram aqui, o que elas disseram? Nós temos o melhor código florestal do mundo.
Nós somos o país que mais preserva no mundo. E elas deixaram muito claro que na especificidade delas, que elas são advogadas, é necessário que, de repente, para fazer um contrato de arrendamento, por exemplo, elas precisam andar em várias áreas do direito. Ou seja, é um contrato que é feito a mais de duas mãos. Por quê? Porque o contrato é a alma do negócio. Então, assim, é o trabalho que a gente faz também, Grazi e Michele. Quando nós estamos na frente do Boa Tarde Produtor, que é o nosso veículo de comunicação, nós paramos e pensamos, espera aí, o que chegou pra gente de oportunidade de discutir, ou o que nós precisamos dizer para esse público que nos escuta, porque nós temos um público completamente seleto. Né? Nós temos uma audiência muito boa, mas nós falamos diretamente para o produtor rural e também para os prestadores de serviço desse produtor rural. Então, por isso que nessa Semana das Mulheres, nós estamos trazendo mulheres incríveis para conversar conosco. Olha que incrível, 3 baita advogadas ontem. Hoje nós estamos com 2 mulheres, uma que representa o comercial da Rádio do Agronegócio e a outra que está na linha de frente de uma oficina mecânica, que também cresce exponencialmente, né, Grazi? Com certeza. Brasvep tá chegando com tudo aí e em outros municípios também, né? Em outros municípios também. A frente deles é tomar conta do Brasil, do estado, fazer um atendimento diferenciado, levar qualidade, né? E com muita mulher trabalhando também, é o que você disse. Lá você encontra pessoas trabalhando de todas as idades, né? Exatamente, de todas as idades. Então, assim, você tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma cabeça tranquila, você tem que falar com propriedade, saber o que você está fazendo. Porque não adianta eu chegar e meter os pés pelas mãos e não sair nada legal e que vai agradar o cliente, o nosso produtor, levar os nossos produtos com segurança também. Então, assim, a Brasvep hoje está fazendo essa diferença aí no mercado. Eles vêm buscando isso cada vez mais. Precisou de melhorar, precisou de mudar, são adéquas às mudanças, né? A atualizações do mercado também. Então, assim, questão só de agradecimento por estar no mercado desse daí e com os parceiros que eles são também. E treinamento é todo dia para a equipe toda, Sempre, sempre. Hoje mesmo, antes de estar aqui com vocês, todos os dias tem DDS, tem treinamento. A gente preza muito a trabalhar em cima da segurança, porque não adianta eu levar a segurança e não dar segurança para quem está ali dentro de casa, que é a nossa casa também. Para que eles possam apresentar um trabalho estando seguros também, porque, de certa forma, são perigosos também, né? Então, assim, a gente preza isso todos os dias. Fazer a oração, fazer um DDS, levar a segurança e fazer a segurança também. E quando a gente fala de atualização, nós falamos, tem que atualizar. Ainda mais na área que você tá, me corrija se eu estiver errado, mas os caminhões estão cada vez mais tecnológicos, né? Mais conectados, né? E Exatamente. aí vem metodologias novas, vem peças novas, vem mecanismos novos, é isso? É isso, Hugo. É como eu te falei, eu estive na fábrica de uma das grandes marcas em 2023, fiquei uma semana dentro da fábrica, visitando todos os departamentos, desde a fabricação de um parafuso a um pneu, uma roda, um motor, que é a parte para quem gosta mesmo. Eu, particularmente, apaixonada por motores, vendo os mecânicos, vendo como que acontece, como que funciona ali. Então, assim, se você não atualizar, você fica para trás. Só que não é fácil. Não é fácil porque, assim, existe uma marca específica, existe para quem está dentro de multimarcas. Então, sempre vai ter os percalços. Para quem está dentro da multimarca, as coisas mudam bastante. Muda nome, muda peça, muda locação, muda várias coisas, enfim. Então, assim, você tem que estar atualizando para você saber onde você está entrando, o que você está fazendo. Igual eu te falei da questão da propriedade. Eu preciso ter propriedade daquilo que eu te passo. Eu preciso ter certeza daquilo que eu te passo. Então, se eu não atualizar, eu vou ficar para trás. Certamente, né? E nós sabemos que vocês duas têm algo em comum, né? A atividade e o trabalho com vendas, como a Daris bem trouxe aqui, e é o tema em pauta dessa edição do Boa Tarde Produtor. Queria que vocês falassem um pouquinho, compartilhassem com a nossa audiência como que é o dia a dia dessa atividade tão desafiadora. Vou começar pela Michele aqui. Então, Hugo, além das vendas, o departamento comercial também faz a parte de OPEC, né? OPEC, para quem não conhece, quem não é do meio, geralmente nunca ouviu esse termo, mas são as operações comerciais, né? São as operações internas que nós fazemos dentro da rádio, que são desde os contratos
até as famosas propagandas que vocês ouvem. É todo o departamento comercial quem organiza. E além disso, né, então a gente precisa conciliar as vendas, todo esse departamento, toda essa parte interna da rádio, e também a gente ajuda na equipe de consultores. Então, o departamento comercial hoje, ele não é só vendas. Ele é vendas, é relacionamento, é a parte interna, que é o famoso bastidor da rádio, né? E toda a equipe que nós temos, né, do por trás, toda a equipe que atende os produtores, tem a equipe da Rádio Coirmã, que é a Rádio 96. Então, hoje o departamento comercial, ele não fica só na parte de vendas. Então, é todo um conjunto. E até antes de abrir para a Grazi responder, fazer um comentário aqui, né? Você falou antes que o pessoal chega através de agências de publicidade, que é comum, né? Às vezes uma empresa tá lá, tem uma agência por trás, mas tem muitos outros anunciantes que não tem uma agência por trás. E eu vou dizer, Dares, experiência própria, tá? Antes de estar aqui na bancada, de fazer parte aqui do programa, eu era anunciante, eu sou empresário também. Então, cheguei aqui e falei, como é que funciona esse negócio? Aí me apresentaram a Michele, conversa com a Michele. E eu conversei com a Michele, eu falei, Michele, eu quero assim, assim, assado, queria ver um negócio. Ela falou, opa, pera lá. Ela me fez algumas perguntas, ela foi fazendo um diagnóstico e foi me direcionando. Não, então se você quer isso, se o seu objetivo é esse, o que você está querendo aí que você disse não vai te servir. Eu te apresento essa estratégia assim, assim, assado. Então, assim, o departamento comercial, no meu ponto de vista, ele atua ainda mais dando um suporte adicional para aquele empresário que às vezes não tem um departamento de marketing, não tem uma agência de publicidade por trás. É isso, Michele? Sim, quando o cliente ele vem até nós, né? A gente chama isso de uma venda direta. Muitas das vezes eles vêm querendo anunciar no programa que eles gostam de ouvir, que foi o seu caso, né? Você gostava de um programa específico. Então, eles vêm querendo num programa que eles gostam de ouvir, no horário que eles estão ouvindo rádio. Mas esse programa, ele vai atingir o seu público? Esse horário é o horário que o público que você deseja alcançar está ouvindo rádio? Qual que é o objetivo que você tem com isso? Então, a gente faz toda uma estratégia para o cliente, apresenta para ele e até ele tomar a decisão. Tem clientes que optam por não seguir a nossa estratégia porque ele realmente gosta muito daquele programa? Tem. Vai ter resultado? Provavelmente sim. É o resultado que ele realmente quer ter? Pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente faz toda uma estratégia de acordo com os dados que ele apresenta para nós. Se ele quer um público feminino, a gente vai apresentar um programa específico para o público feminino. Se ele quer um empresário do agro, como cliente, a gente vai apresentar o melhor programa para ele naquele segmento. É o programa do agro, vamos para a rádio do agro. Qual que é o seu segmento? Quem que você quer atingir dentro desse público? Então, a gente tem toda essa estratégia, todo esse cuidado aqui dentro da rádio. É uma rádio completa, né? Nós temos o departamento comercial, que faz toda essa estratégia. Nós temos um departamento artístico, que cuida da parte de texto. Todos os nossos materiais, eles são passados pelo processo de produção. Dentro desse processo de produção, tem toda uma análise se o material realmente está de acordo com o que a rádio quer veicular. E depois disso tudo, nós mandamos para o cliente aprovar. Todos os materiais, eles precisam passar pelas correções, caso o cliente precise corrigir alguma coisa. Se a tonalidade de voz não está adequada com o que ele deseja, às vezes a trilha também. Então, nós temos um padrão. Cada emissora tem um padrão diferente, né? A Rio Verde FM hoje, o padrão é executivo, então as nossas propagandas são propagandas mais clean, mais limpas. Já a Rádio 96, não, é adolescente rebelde. Então, na 96, a gente ainda brinca um pouco mais com essas trilhas, com o estilo de propaganda. Legal. Cada um tem personalidade, né? Grazi, você já adiantou pra gente um pouco de como inicia o seu dia, né? Você falou que antes de estar aqui conosco, tem alguns processos, algumas atividades que vocês executam. Certo. E além disso, como é que é o dia a dia na parte de vendas à frente da Brasweb? Nosso dia a dia, ele inicia desde que o nosso veículo com o motorista chega. Ele vai para o seu atendimento e ele vai te falar o que está acontecendo. A partir daí, você abre uma ficha técnica
Você tem de antemão lá uma ficha técnica para fazer os primeiros reparos, né? Uhum. E a partir daí você começa a dar andamento, fazer o diagnóstico sobre o que está acontecendo com o veículo, sobre o que é o defeito, para você ter uma conclusão. Em alguns casos é rápido, que é específico. Eu vim para trocar um óleo. Então você já sabe que é trocar um óleo, você não vai levar um tempo. Eu vim fazer um diagnóstico porque a parte elétrica não está me respondendo, porque o painel não está me respondendo. Então você vai fazer um diagnóstico preciso. Estamos com alguns veículos, temos que a parte injetora não me responde. Então, para isso, eu preciso... Tem veículos que existe diagnóstico de 2, 3 dias. Às vezes, a pessoa não entende. Para quem está ali e não entende, é mais complexo explicar. Porque eu preciso de uma máquina especializada, eu preciso de um aparelho para levantar sobre aquilo ali a primeira mão, para depois chegar onde está o problema. Então, assim, inicia daí, desde o diagnóstico, você pegar as informações precisas e daí você vai dando andamento até chegar ao final da sua conclusão. Legal, você falou que tem todo um processo de diagnóstico, né? Mas também, assim como eu cheguei na rádio e disse pra Michele, eu quero isso. Tem cliente que chega pra você e fala assim, não, eu quero isso. E aí quando você vai fazer o diagnóstico, não é nada disso. Vamos dar 2 passos atrás, e porque o buraco é mais embaixo. Tem também? Tem demais. Exatamente. Você falou agora, eu até lembrei um fato essa semana que eu vi e achei que não existia. Gente, tem motorista que ele sabe o que é o volante, o banco ligar e desligar o veículo. Sério? Eu fiquei besta. Eu falei, não é possível que tá acontecendo um trem desse. Não, ele falou, não, você fez uma pergunta pra ele. Ele, não sei o que é isso, não. Ele tá perdido. Ele tá perdido. Ele vai ter que estudar também. Fazer um pouquinho de curso, treinamento, porque ficar na estrada não é legal, não. Mas tem demais. Tem demais e acaba que, como se diz... até você fazer com que ele entenda que não é aquilo ali, é meio complicado. Então eu preciso te mostrar que não era aquilo ali que você estava querendo, mas você precisa fazer isso daqui. Pois é, né? Tem cliente de todo jeito, né? Pô, é complicado, viu? É complicado. Assim como tem motoristas que às vezes tá lá só pilotando mesmo, dirigindo o caminhão, tem outros que já se especializam, já sabem qual que é o problema, já sabem mais até que eventualmente o mecânico. Gente, as mulheres estão dominando o mundo. A gente estava conversando sobre isso semana passada. As mulheres não estão dominando como elas vão dominar o mundo. Tem umas motoristas que eu vou falar pra vocês. O cara desceu pra colocar o implemento dele lá, que ele não conseguia manobrar. Se vocês verem, aí eu tive que parar os mecânicos pra eles poderem ir lá manobrar, colocar de acordo com o que precisava, né, dentro do box. A mulher simplesmente foi lá, parou, falou onde que é, onde que precisa. Manobrou, colocou, tipo assim, os caras ficam com vergonha. Pois é, rapaz. Nós somos muito precisas, né? Sim, somos muito precisas naquilo que a demanda é feita pra gente, né? Então, assim, se você tá pedindo que eu faça isso, eu vou fazer isso e vou fazer um pouco melhor, só pra te mostrar. E de salto alto, né, gente? Exatamente, depois é excelente. E maquiada. Na maquiada. minha opção já não é tanto o salto por questão de opção e segurança, mas fina. Fina e bela. Fina e bela, com certeza. Exatamente. Fala pra gente a importância desse trabalho que vocês fazem no dia a dia. Porque primeiro você faz o diagnóstico, depois você começa uma negociação com o cliente, né, Grazi? Exatamente. Fala sobre essa importância pra gente. Essa importância, Daris, ela começa desde a logística. Se não tiver a logística, se ela não funcionar bem, até porque a maioria dos nossos clientes hoje, eles carregam produtos perecíveis. Sim. Então, assim, se a logística não funcionar, o tempo dele não vai funcionar, não vai ter o porquê ele me procurar e eu estar aqui para poder atender ele de uma boa forma também. Então, assim, a logística hoje, ela começa desde esse atendimento, em conjunto com a minha equipe, para mim fazer com que aconteça, que eu resolva o problema dele, para ele chegar lá no fornecedor dele também no tempo preciso. Porque ele também tem que responder o fornecedor dele, ele tem que responder o gestor dele. Então, assim, sem a logística, nada funciona. Ou seja, quanto mais rápido for o seu atendimento, o seu checklist, automaticamente, mais rápido ele vai dar um retorno para o superior direto dele. Exatamente, porque além do checklist, eu vou precisar de peça, eu vou precisar negociar com o patrão dele, vou precisar tocar sobre valores. Aí ele vai falar, mas o concorrente, o fulano, na verdade, eu não estou aqui pelo concorrente. Eu estou pelo meu melhor e a minha qualidade. Então, você tem que... Em todo esse engajamento dessa logística aí, você tem que mostrar todo esse conteúdo para ele.
ó, seu fulano, é o seguinte, serviço ficou valor tal. Então, assim, você tem essa negociação e dentro dessa negociação você tem que correr porque você tem um prazo para entrega do serviço. Michele, e para você? Então, quando a gente fala sobre a importância do departamento comercial no contexto geral, é o comercial que vai bolar todas as estratégias, que vai estar em contato com o cliente, que vai entender realmente a dor do cliente, né? Você vai entender a dor e você vai levar a solução. Então, eu falo que hoje o comercial, ele não está aqui para pensar na solução, está aqui para pensar na dor do cliente. Uhum. Qual que é a dor dele? Quais são as formas que a gente pode suprir essas necessidades dele? É fidelizar uma marca? É expor a marca dele? Então, nós estamos aqui para levar o cliente do seu cliente, né? A gente leva o cliente até na porta e aí da porta para dentro é já da empresa. Então, a gente tem a responsabilidade de trazer essas pessoas que vão consumir o produto do empresário, né? Que vai consumir o serviço do empresário. Aí, da porta para dentro, é com ele. Aí é onde entra o serviço da Grazi, onde entra o seu trabalho e o trabalho da Dares. Uhum. E a Brasvep hoje também é anunciante aqui da organização Júlio Caparelli, né? Então não adianta nada a empresa ir lá, anunciar, vender aquilo que ela quer que venda mesmo. E aí a pessoa que tá ouvindo falou, nossa, legal, vou levar meu caminhão lá. E aí ele chega lá na Brasvep, não tem nada disso que ele falou, às vezes se depara com um atendimento ruim ou não é satisfeito totalmente. Faz sentido isso, Grazi? Com certeza, faz todo sentido. Não adianta eu vender aquilo que eu não tenho. Então, assim, não adianta eu só falar para você e chegar lá, você mesmo, com que você não tenha um veículo pesado, vai fazer uma visita, vocês vão lá me fazer uma visita, e nada daquilo que eu falei aqui esteja à mostra, seja verdade, seja com clareza, porque tudo que a gente faz tem que ser com clareza e tem que ser com propriedade, clareza, responsabilidade acima de qualquer coisa, porque... Igual vocês, o trabalho de vocês é comunicação e o nós lá que é a segurança, prezar a segurança e o tempo, né? Então, assim, tudo acaba que engloba nisso daí, então não vai resolver. Eu preciso mostrar aquilo que eu faço e fazer de verdade acontecer. E, Hugo, hoje a rádio, ela tem um papel extremamente importante quando a gente fala na responsabilidade com os nossos clientes. Uhum. Hoje, nós fazemos um trabalho que se o cliente ele não está de acordo com o que ele está anunciando, é o famoso demitir clientes. A gente entra em contato, fala, olha... estamos recebendo várias reclamações de ouvintes que estão falando que não está condizendo ou às vezes uma experiência própria nossa. Sim. Então a gente não quer mais anunciar dessa forma. A gente pode mudar a abordagem ou então caso você deseje, pode procurar uma outra emissora. Nós não temos o problema de fazer isso porque nós prezamos pelo nosso nome, pela nossa qualidade, isso tanto na Rio Verde FM como na Rádio 96. Então, a gente tem todo esse cuidado. Se tem reclamações, a gente investiga, vê se realmente está acontecendo da forma que chegou para nós, se ou às vezes o empresário consegue resolver esses problemas e caso não consiga, caso persista, né, a gente entra em contato e às vezes a gente até encerra ali a relação de cliente e veículo. É importante você salientar isso, né, Michele? Porque também é uma responsabilidade da organização Júlio Caparelli com o ouvinte, né? Então, não levar uma informação, mesmo que seja um anúncio, uma empresa que está ali por trás patrocinando isso, não é porque está pagando que vai levar uma informação que não é verdade ou algo que não é de fato que está sendo vendido. É uma propaganda enganosa, né? Então, é muito válido você lembrar isso, né? Ah, mas no veículo X, no veículo Z é mais barato e eu anuncio sempre. Aqui a gente tem a nossa responsabilidade. Aqui não vendemos preço, vendemos valor. Exato. E olha que incrível a colocação da Michele, porque nós fazemos a venda e também acompanhamos o pós-venda. Legal. Isso é muito interessante e é muito importante, porque aí nós começamos a trabalhar realmente com qualidade. Sim. Né? Então, quando a gente faz a venda e faz a pós-venda, automaticamente, é por isso que os nossos clientes são tão fiéis, né, Michele? Sim, nós temos clientes que estão conosco há mais de 10 anos. Uhum. Tem clientes que têm os intervalos ali, que eles
podem anunciar e às vezes não conseguem se adequar tanto, que eles vão e voltam. Tem clientes que estão na Rio Verde FM desde antes da Rio Verde FM começar suas veiculações. Então, o pessoal conhece realmente o nosso trabalho. Quando a gente fala no nome da organização Júlio Caparelli, hoje a gente pensa em qualidade, em responsabilidade com os nossos ouvintes e, né, no conjunto geral. Se eu pudesse classificar a área de vendas, o departamento comercial, se fosse um caminhão, eu diria que a venda, ela é o motor da empresa. É ela que traz grana para o bolso da empresa, é ela que gera receita no final das contas, na última linha do balanço ali, ó. São as vendas que vai fazer a diferença ali para a empresa se perpetuar no mercado ou não. Obviamente, existe toda uma estrutura, né? Como se fosse um caminhão, tem lá... Aí eu não sou perito em caminhão, só me corrija se eu estiver errado, mas tem o motor, tem o cavalo, tem o reboque, né? Uhum. Ai, meu Deus. Olha, o implemento. E aí ele vai puxando isso, né? E vocês, como que classifica isso? E, sobretudo, né, a gente tá falando aqui da força feminina em vendas, como que vocês classificam essa frase? A força feminina nas vendas no agronegócio. Como que vocês interpretam essa frase? Agora uma coisa mais profunda. Então, como a Grazi disse, as mulheres elas vieram para dominar o mundo, né? E no agronegócio não é diferente. Então, hoje eu vejo as vendas como o coração de tudo. É como você disse, as vendas sozinhas, elas não funcionam, principalmente aqui na rádio, né? Porque se não tem o programa, não tem como vender. Se não tem os apresentadores, não tem como vender. Mas são as vendas que trazem toda a estrutura. É através do faturamento da empresa que a gente consegue comprar microfones bons, câmeras legais, contratar uma equipe de qualidade que esteja realmente preparada para atender toda a demanda. E sem o faturamento, a gente não consegue. Aí com faturamento legal, aí aumenta um salário, a galera fica feliz, fica mais engajada. Então, hoje as vendas, qualquer empresa é o coração de toda a empresa. E aí, como se diz, um corpo não funciona só com o coração, né? Tem a parte pensante, tem o cérebro, tem os bracinhos que precisam ali para se mexer. Então, a empresa, no conjunto geral, ela precisa do coração, que são as vendas, assim como o coração também precisa das outras partes da empresa, né, que são os departamentos, no nosso caso aqui o artístico, o administrativo, a parte de marketing, né, o JP ali na mesa, o Hugo apresentando o programa, a Daris fazendo a produção dos roteiros, enfim. As vendas hoje eu vejo que é o principal, porém não está sozinha. Não pode estar sozinha. É um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores e sem eles nada funciona. Até porque, como você disse, as vendas é o coração, né, Michele? As vendas é o coração, mas esse conjunto de fatores, nós precisamos um do outro para que tudo saia perfeitamente bem. Sim, não adianta nada, né, Graça? Você falar e vender o produto lá pro cliente e você não tiver a área para entregar, né? Exatamente. Porque a tua parte é vender tecnicamente, fazer o diagnóstico, falar o que vai servir, dar a solução para ele, mas não adianta nada se lá na hora de executar, a execução ser ruim ou não ser aquilo que você vendeu, não é? Exatamente. E... gente, ser aquilo que você não vendeu é péssimo. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência aqui um dia na vida. E a gente já deve ter sido atendido e passado por esse momento. E a gente sabe o quanto é frustrante, o quanto é ruim. Então, eu preciso levar isso de experiência e ter responsabilidade com aquilo que eu estou vendendo, com aquilo que eu estou fazendo. Porque, como você disse, o coração, as vendas, as mulheres estão dominando o mundo. Esse conjunto, sem ele, sem a parceria de todos, nada funciona. Legal. Agora eu quero compartilhar com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa mais cedo, gente, a partir das 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro.
Cicobi Crédito Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Portanto, eu recomendo que você experimente agora. Olha, o tema em pauta desta terça-feira é a força feminina nas vendas no agronegócio. Estamos recebendo aqui na bancada Michele Natsumi e Graziele Martins Ataídes Dares. Exatamente, Hugo. E continuando o nosso bate-papo com a Michele, o seguinte, como que você enxerga a transformação da comunicação em comunicação digital? Como que você enxerga o reforço de marca dentro do agronegócio? Dares, o digital, ele não veio para excluir as mídias tradicionais. O digital, ele veio para somar, para agregar e para transformar. Hoje, o empresário que ele não está anunciando, seja qualquer tipo de veículo de comunicação, ele está perdendo a oportunidade de negócio. E o digital, ele veio facilitar a vida do empresário, a vida da comunidade no geral, né? Um exemplo clássico é o da pandemia, do período da pandemia, que as empresas que não se atualizaram e não foram para o digital, a maioria delas, né, fechou. Sim. Por quê? Porque nós tivemos que nos atualizar e arrumar uma forma de atender os nossos clientes sem que nós estivéssemos com as nossas portas abertas. Sim. Então, a empresa precisa estar no digital, assim como ela também precisa estar no meio tradicional, né? Porque é na mídia tradicional que a gente tem a fidelização real de marca, e o digital ele vem para agregar, seja facilitando a vida do empresário, seja para uma pesquisa, seja para estar em evidência e expor a marca. E como você bem disse anteriormente, 80% da população brasileira escuta rádio. Sim. É um veículo rápido, claro, simples e chega em qualquer canto, né? Sim, nós temos uma pesquisa que fala que rádio é o único veículo de comunicação que nunca vai morrer. Por quê? Porque quando nós estamos falando de rádio, nós falamos de uma mídia que você não precisa estar parado. Uhum. Você vai estar no seu dia a dia e você vai estar ouvindo. Michele, mas hoje eu prefiro ouvir música porque tem um Spotify. Mas para você entrar no Spotify, você precisa parar, pegar o seu telefone e procurar lá a música que você gosta, o podcast que você gosta. Na rádio, não. Na rádio você tem conteúdo, você tem marcas, você tem música, sem precisar parar. No máximo que você vai fazer é apertar o botãozinho ali no carro ou no seu radinho, colocar seu foninho de ouvido. É o máximo. E aí você consegue desempenhar todas as atividades do seu dia, ouvindo e tendo informações em tempo real. E rádio hoje a gente usa para confirmar as informações. No meio digital, que tem muita fake news, Sim. Você usa rádio para confirmar as informações, porque é no rádio e em meios tradicionais de mídia, nós temos uma responsabilidade jurídica, né, com as informações. Então, se Sim. a gente fala uma informação que não existe, nós respondemos juridicamente por isso. Sim. E quando a gente fala de propagandas, né, levando para o meu meio, quando eu falo de um cliente, uma empresa que não oferece aquele trabalho ou que ofereceu o trabalho de forma ruim, eu também respondo por isso juridicamente. Um exemplo são as propagandas com ofertas. Sim. Se eu veiculo uma oferta errada, a diferença de valores errada, quem paga é a rádio. Sim. Não é a empresa que dá o desconto, porque o nosso cliente ele não pode sair no prejuízo. Então, nós temos toda essa responsabilidade, seja na parte artística da rádio, né, que são os programas apresentados, até na parte comercial, nós respondemos juridicamente por isso. Então, diferente dos meios digitais, a rádio e os outros canais de comunicação tradicional, eles vieram para confirmar, eles estão para confirmar as informações que nem sempre são verídicas. E vou dizer mais, Dares, o rádio, ele hoje se tornou multiplataforma. Ele não vai morrer de fato, né? Olha só, nós continuamos na frequência 100,9, mas a gente está transmitindo agora também através da internet pelo aplicativo. E também quem quer nos assistir, nos ver, né, pode ir pelo YouTube também. E daqui a pouco também a gente vai estar nos streamings, por que não, né? Então, assim, é multiplataforma. A rádio, ela é rádio em qualquer lugar. Agora,
Diferente de um canal no YouTube que qualquer um abre, que qualquer um coloca a cara lá e dá as informações, como a Michelle bem disse, a responsabilidade jurídica da rádio. Na internet isso está um pouco nebuloso ainda, né? Quando você trata de veículos de comunicação que são exclusivamente que nascem na internet, né, Daris? Olhando no geral, as pessoas elas estão entendendo que todo mundo sabe comunicar. Na verdade, todos nós podemos comunicar. Mas saber comunicar é um outro departamento, né? E é muita gente fazendo fake news, falando coisas que não existem. É assustador. E assim, às vezes a Daris vai lá, não tem muita informação, ela pega uma fake e vai dar como verdade, vai passar isso pra frente. Sim. É assustador. E eu quero reforçar uma frase que a Michelle disse, que eu cheguei de arrepiar. É sério. O rádio nunca vai morrer. Isso é incrível. O nosso veículo de comunicação, ele está aqui realmente para reforçar o que de fato existe, né? O que tem que ser comunicado e da forma que deve ser comunicado. E nós estamos aqui para isso, né, Hugo? Para fazer o nosso melhor sempre e comunicar com muita responsabilidade, né? Sim, com certeza, né? Ô Grazi, mas eu tenho uma curiosidade, né? Você até já adiantou um pouquinho, mas já são mais de 20 anos aí de trajetória nessa parte aí de parte técnica de veículos leves, sobretudo pesados também, né? A gente já comentou que é um setor que majoritariamente, ainda assim, existe muito mais a presença masculina do que a feminina. Como que você foi vencendo esse desafio? Como é que você foi vencendo e de fato ali conseguindo ganhar notoriedade até chegar ao comando de um setor aí? Na verdade, Hugo, requer muito do nosso posicionamento, começa daí, né? Então, para você estar ali no meio, estar no meio do público masculino, você já tem que chegar com um certo posicionamento, porque se eu não tiver posicionamento, eu não vou alcançar ali onde eu queria ou eu devo estar. Então, assim, esses desafios eu vim vencendo com o passar do tempo, ganhando eles, trazendo eles para o meu lado, sendo parceira deles, levando que eu não fui ali para ser inimiga ou para tirar o que não seja deles. É trazer eles para o meu lado, fazendo essa confiabilidade. E com o passar do tempo, fui crescendo junto com eles. Então, assim, eu faço questão de estar ali ao lado deles, porque eu aprendo com eles e a gente aprende junto, né? Então, assim, eu sei coisas que eles não sabem. E eles sabem coisas que eu não sei. Então, isso aí é muito importante. Aquela parte da parceria, de estar ali do lado, ela se torna vencer as barreiras. De estar junto, de fechar a parceria, do dia a dia, de tudo. Então, assim, esse conjunto aí, ele é muito importante nesse trajeto nosso. Até porque esse preconceito das mulheres dentro da oficina, ele ainda permanece. Eu viajei para vários lugares e aí a gente passou por alguns problemas e eu chegava no cara e falava, não, isso não é aqui, isso é assim. Isso me mata, porque a pessoa não te escuta. Não, moça, não é. Eu falei, moço, eu não quero assim, eu quero desse jeito, entendeu? É porque eu entendo, eu estou dentro da oficina há tanto tempo, aí eles quietam. Posicionamento. Aí eles baixam a guarda. Você posiciona. Tem que dar uma Exatamente. Tipo assim, eu tô falando que eu não quero, ele tá achando que eu não tô entendendo, Aí, por fim, eu preciso falar, não é assim, é desse jeito, entendeu? Aí tem que assumir o posicionamento mais forte, né? Exatamente. Então, assim, não quer dizer, eu preciso ter a voz ativa, né? Digamos que eu preciso ter a voz ativa pra falar, não, realmente ela tem certeza, ela sabe o que ela tá falando. Temos até uma amiga radialista aí que passou um fato uma época atrás, e aí a gente tava junto. Ela falou assim, nossa, eu não posso gastar agora, aconteceu isso e isso no meu carro. Trabalhei em oficina de carros, em concessionária há muito tempo também, então tô nessa área automotiva aí há alguns anos. E aí eu falei, leva lá pra mim, eu vou fazer esse diagnóstico pra você, e aí a gente vou te ajudar. E aí ela levou lá nesse lugar lá, e aí o mecânico... belo, finíssimo, só que ele sabia que comigo não tinha conversa. Aí ela chegou num horário que ela não tinha avisado, e o carro no elevador, ele, não, você tem que fazer isso e isso. Aí eu olhei pra cara dele assim, eu falei, como assim? Aí ele, não, mas eu falei assim, meu amigão, deixa eu te falar um negócio, ela é minha amiga, não vai ter como. Não tem jeito, ela não vai fazer isso. Isso aqui você vai fazer desse jeito. Ele falou, com a Grazi não tem jeito, não. Não dá. Então, assim, essa questão da confiabilidade, ela requer, vem de experiência, vem de aprendizado, vem de parceria, vem de tudo junto, né? É a sua área de atuação, né? É a minha área de atuação. E eu falo assim, eu já mudei de área várias vezes. Eu não tenho dificuldade em me habituar em qualquer lugar.
Grazi, vai pro rádio. O que eu tenho que fazer? Mas você falar assim, o que você faz com amor? O que você faz do jeito que você gosta? Aquilo que você designa, igual a Michelle, ela fala assim, ela fala com amor, você. Então, assim, você chegar lá na oficina, eu vou falar, cara, vamos ali tomar um cafezinho? Vou quebrar o seu gelo primeiro, vamos conversar. E aí chega muitos já bruto, arredio, e eu falo, não, peraí, não é assim, meu amigão, é desse jeito, esse é o procedimento, tem que fazer assim porque lá na frente vai te dar problema, aí devagarzinho vai entendendo. Então, assim, Sim. aquilo que você faz, que você leva com amor, ele sai 100% da forma que tem que ser feita. E você comentou aí desse atendimento à sua amiga, né, que precisou levar lá o veículo dela. Sabe uma iniciativa que eu acho extremamente legal, que é a mecânica básica para mulheres, né? Aham. A minha esposa, ela já participou de várias iniciativas como essa. Hoje ela já sabe trocar o pneu do carro, ela já Não passa perrengue a primeiro momento. não depende de mim para essas coisas, mas é uma iniciativa que é extremamente legal. E um dado importante aqui é dado, a gente trabalha com dados aqui, tá? Certamente vocês já devem ter cotado aí o seguro para o seu veículo, né? E o seguro para mulher, ele é mais barato, porque estatisticamente as mulheres abrem menos chamado de sinistro, acionam menos o seguro porque não precisam do seguro. Então a gente pode constatar dessa forma que as mulheres dirigem melhor do que os homens. Porque mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, Melhor né, que os Hugo? homens. E de salto alto. Mas eu vejo isso hoje, Hugo, na parte de atenção. Mulher é muito mais detalhista. Mulher, como... No meu caso, eu não entendo de mecânica. Eu até brinquei aqui antes de começar o programa. Eu falei assim, eu só sei que tem que trocar o óleo, colocar gasolina e encher o pneu. Mas como a gente não tem essa noção desde cedo, porque homens, eles crescem aprendendo sobre mecânica. Mulher, nem sempre isso acontece, que foi o meu caso. Então, eu escuto um barulhinho diferente no carro, já levo na mecânica. O ar-condicionado parou de funcionar, já levo na mecânica. Então, tem todo esse cuidado antes. E no trânsito também, né? Já levando para uma outra vertente, no trânsito, a gente não quer fazer altas ultrapassagens como os homens. Nós não queremos mostrar que nós dirigimos melhor. Não, a gente só quer chegar no nosso local. Lógico que tem umas mulheres loucas no trânsito, como eu. Sim! Quem me conhece sabe que eu sou quase uma pilota de fuga. Mas nós temos muito mais atenção, Sim. né? Até porque o trânsito hoje não é tão agradável. E quando chega a acontecer um acidente, alguma coisa, e pode ser um homem que a gente teve ali o acidente, às vezes eles querem falar alto, querem gritar. Então a gente, no intuito já de evitar isso, a gente já presta mais atenção, Sim. já vai com mais cautela, com mais cuidado. Eu acredito muito que seja por isso que os seguros veiculares, eles são mais baratos, né? Porque tem muito menos acidentes com mulheres e a gente abre muito menos chamadas para assistências. Sim, exatamente. Então tem tudo isso, né, Dares? Então é basicamente isso. Olha, vamos chegando já na reta final, Dares, do nosso bate-papo aqui. Você vê que é um bate-papo leve, descontraído. A Grazi chegou aqui toda aflita. Nossa, nem olhei a pauta, não olhei o roteiro. Grazi, não é nada que você não saiba. Exatamente. Né? Falar do seu dia a dia. E até falando do seu dia a dia, o que te chama mais atenção? O que você gosta mais no seu dia a dia à frente lá das vendas e trabalhando com pesados? O que faz assim, nossa, isso aqui faz valer o meu dia, faz valer o meu trabalho? A satisfação que você libera o seu cliente, a satisfação com que ele vai embora, porque assim, a minha demanda para chegar ali e dar aquele sorriso, fazer ele embora em paz, tranquilo, sossegado, ela não tem preço. Então assim, ver ele embora satisfeito e trazer aquela confiabilidade para você, ela não tem preço. Porque se ele foi embora satisfeito, ele confiou em você, ele confiou na empresa, no seu serviço, ele vai te procurar. Então, daí a fidelidade já tá feita. O laço já foi traçado. E pra você, Michelle? Para mim é saber que eu faço parte do sucesso das empresas. Olha aí. Não tem nada mais gratificante do que isso. Porque a gente expõe as marcas, evidencia, leva os ouvintes até a empresa, né? Que são clientes. Então, se a empresa faz sucesso, se a empresa consegue prosperar, nós temos um dedinho ali. E isso para nós é gratificante. E a conversa olho no olho também, conhecer a história de cada empresário, que nem sempre é uma história assim, né, que a empresa caiu do céu lá. Não, são histórias de luta, são histórias de superação. E isso inspira. E para mim é a parte mais gratificante, é ouvir
os nossos clientes e saber que eu tô fazendo parte ali do sucesso deles, que eu tô ali ajudando, de certa forma, eles a conquistarem tudo que eles almejaram. E Grazi, chegando já na reta final do nosso programa, que conselho que você daria para mulheres que querem atuar no agronegócio, principalmente na área de vendas? Não ter medo. Não ter medo, porque, assim, como um todo, as vendas, ela engloba no mercado que diríamos que não seria feminino, que hoje é completamente feminino, todas as áreas. Eu até vi esses tempos atrás, conheço, inclusive, uma mecânica. Tem uma empresa renomada aqui em Rio Verde, que ela tem uma mulher mecânica, só ela faz aquele serviço lá dentro. Então, assim, o conselho que eu daria é não ter medo. Não tenha medo, se você tem vontade, se você acredita, faz. Persiste naquilo que você chega lá. É exatamente isso, persistir, Fazer acontecer, né? né? É o fazer acontecer. Então, assim, como a Michelle tem os percalços dela, eu também tenho, como eu falei, a gente tem todos os dias, os desafios, ele vem todos os dias. Então, assim, não ter medo e falar, não, eu vim aqui para fazer acontecer, independente, eu vou correr atrás do que eu tiver que correr, mas eu tenho que fazer acontecer. Michelle? Não desistam, né? O primeiro passo é não ter medo, o segundo é não desistir. Porque em qualquer área nós vamos ter desafios e em qualquer local esses desafios vão ser grandes, então a gente não pode desistir. E outro conselho que eu daria é se especializem. A única coisa, minha mãe sempre falava isso, né? Frases de mãe. A única coisa que ninguém vai te tirar é o seu conhecimento. E vendas não é só ir lá e ficar de sorrisinho para o cliente. Exatamente. A venda é o atendimento, é você bolar uma estratégia, é você entender a dor do seu cliente e levar a solução para ele. Então, se especializem na área que vocês querem atender, na área que vocês querem atuar. Foi até uma das primeiras conversas que eu tive com a Dares, quando nós tivemos... quando nós fomos convocadas para a Rio Verde FM, foi sobre isso. Eu falei, Dares, eu não entendo nada de agronegócio, eu entendo de vendas. E agora? Ela falou assim, agora você vai estudar. vai estudar, vai entender, porque você não vai conseguir ter uma conversa com o seu cliente páreo a páreo se você não entende a linguagem dele. É verdade. E é realmente isso. Se eu não entendo o que ele está falando, como que eu vou entender a dor dele? Como que eu vou saber qual que é a forma de abordagem que vai suprir a necessidade dele? Então, se especializem. Tá aí, ó. Ó, e a gente vai chegar no final dessa edição do Boa Tarde, Produtor, que a gente tá tratando aqui da força feminina nas vendas do agronegócio, né? Nossas convidadas aqui hoje foram a Michelle Natsumi e Graziele Martins Ataídes. Eu quero deixar agora aberto para vocês os microfones disponíveis aí para que vocês possam fazer as considerações finais. Qual é a mensagem final que vocês querem deixar para nossa audiência aqui no Boa Tarde, Produtor? Pode começar. Então, eu primeiro quero agradecer o convite da Dares, né? O convite não, o desafio da Dares, né, Dares? E quero agradecer também à organização Júlio Caparelli pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho. E eu quero dizer para o empresário que está me ouvindo, se você não está anunciando, seja qualquer tipo de mídia, tradicional, digital, outdoor, boca a boca, você está perdendo oportunidades de grandes negócios. Sim. Então, quero muito agradecer você, Hugo, pela paciência e pela calma comigo, a Dares. Agradecer a nossa convidada, a nossa estrela, e ao JP que está ali, né, como se diz, comandando as mesas de som. Michelle, eu tenho certeza que depois de hoje, muito empresário vai começar a pensar nesse reforço de marca. Como é que faz para encontrar você, Michelle? Para me encontrar é só vir aqui na organização Júlio Caparelli. Quem não tem um tempinho, pode entrar em contato pelos nossos telefones, que é o 64-3612-4862. Esse telefone também é o WhatsApp. Pode me ligar no meu telefone particular. Vou dar aqui o meu telefone particular. 64-99241-9969. Se você não tem tempo de vir até a rádio, eu vou até você. A gente faz uma videoconferência, sinal de fumaça, o que precisar. Eu estou aqui para atendê-los da melhor forma possível e da melhor forma que encaixe na sua agenda.
tá? Legal. Então me liguem. É isso aí, ó. Vendedora, né? Já fechou fazendo pitch de venda. Exatamente. Grazi. Quero agradecer a você, primeiramente, a Dares pela oportunidade, Hugo, o JP. Agradecer também a equipe Brasvep, o Márcio e o Marciel, que eu também não sabia cair de paraquedas com a Michelle. Grazi, faz favor, 5 minutinhos aqui. Falei, tá, tem um desafio. Eu falei, não, pra mim, tranquilo. E aí, como cheguei, falei pra Dares, não consegui ler a pauta. E aí, tipo, você tira de letra no seu dia a dia, mas você tem que estar preparado, você tem que saber aquilo que você fala, responsabilidade com aquilo que você vende. Então, assim, eu quero agradecer o Márcio, o Marciel, a equipe Brasvep, todos os funcionários, pra gente continuar tendo essa parceria, continuar levando segurança pro nosso cliente, satisfação. E precisar de uma consultoria, eu tô aqui, tô disponível. Os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares. Legal. Né? Aproveitar o marketing da Michelle. E é isso daí. Quero agradecer a todos vocês. A Brasvep fica ali após a PRF e tem a Brasvep Acessórios também. Na antiga Tropical Pneus, estamos lá com acessórios, com reformas e vários serviços para atender todos vocês. Lá no Parque Bandeirantes, né? Isso. É lá. A Dari já fez a consultoria dela, agora é minha vez, né? E tem também a Brasvep Mineiros, né? Isso, tem uma a filial Brasvep, lá. a filial em Mineiros também, pronta para atender vocês. Uma equipe top de linha também, que está preparada aí para abraçar vocês com segurança, o mercado e levar aquilo que é preciso. Gente, e é importante a gente ressaltar que todos os dias, todos nós vendemos alguma coisa. E nós começamos a vender pela nossa imagem. Exato. Então, que tenhamos uma imagem boa, tranquila, que a gente consiga entrar e sair de qualquer ambiente, né? Exatamente, Dares. Até contando um dado para vocês, olha, o ser humano, ele leva menos de 3 segundos para ter uma concepção de você, uma imagem sua, um preconceito seu, a partir do que ele vê. Né? Então, a partir da sua imagem. Por isso que é tão importante a Dares salientar isso, né? Porque que mensagem você quer transmitir através da sua imagem? Então fica aí a reflexão. Se você trabalha com vendas, se você não trabalha, não é da sua profissão vendas, mas você está vendendo alguma coisa, está vendendo a sua imagem, você está vendendo um ideal, você está vendendo algum serviço. Então, reflita sobre isso. Fica a reflexão aí, né, Dares? Exatamente. Vamos embora, Hugo? Vamos nos despedir, né? Vamos sim. Gente, muito obrigada pela participação de hoje. Vocês são mulheres incríveis, vendedoras incríveis. E tem uma imagem bonita também, né, Hugo? Sim, com certeza. Venderam muito bem a imagem delas aqui. E amanhã temos outro programa especial também voltado para mulheres. Boa, Né? bem Essa lembrado. semana vai ser a semana inteira. Uhum. E se você deseja sugerir algum assunto em pauta, mandar alguma pergunta, alguma informação, o nosso telefone para contato é o 64 99949 1009. Tanto eu